Muito bem. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse sempre foi um dia muito marcante da minha trajetória. Não me enjoo de estar nesse lugar, pelo contrário, fico ansioso durante a semana, pensando exatamente quais são as coisas que eu tenho para compartilhar, o que eu posso compartilhar, o que Deus, tem para compartilhar com os nossos irmãos e irmãs. É um desafio pastoral sentar nesse lugar, abrir a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia Sagrada e trazer uma mensagem que seja possível, para o seu cotidiano, para a sua vida. E estamos diante desse desafio também de construir comunidades, construir aquilo que chamamos do que é a igreja. Igreja é essa atmosfera santa, sagrada da coletividade. A família de Deus, a família espiritual que está sendo construída a partir dos encontros e das amizades que nós estamos construindo aqui. Por isso, eu fico muito feliz de vê-los aqui, de poder ter esse tempo de partilha. E quero já pedir para que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Essa comunidade se reúne todos os domingos com um único desejo: aprender com Jesus e fazer com que os ensinamentos de Jesus alcancem os nossos corações de maneira que nós possamos atuar no mundo assim como Jesus desejou e sonhou. Você pode acompanhar na tela, Mateus, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 35. Serão alguns versículos, poucos versículos, mas importante e marcante para a nossa experiência num dia como hoje. Mateus 9, 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Até aí. Oremos mais uma vez, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Agradecemos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros, reencontros. Obrigado também por todos aqueles que nos ouvem, nos assistem em diferentes lugares. Que a sua mensagem, a sua palavra chegue aos corações e que elas possam ser impactadas de sobremaneira. Ajuda-nos a discernir a sua vontade e, mais do que isso, praticá-las. Esse é o nosso desejo. Nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Jesus tinha um ministério muito intenso. Quando nós observamos a história de Jesus, quando nós observamos a trajetória de Jesus, Jesus nunca estava parado, Sempre estava em movimento, sempre estava em conexão e contato com as pessoas. Extraordinário pensar de um Jesus ou de um Deus dinâmico, Esse dinamismo de Jesus impactava vidas, pessoas. E esse texto que nós acabamos de ler mostra um Jesus que passou por muitas cidades, um Jesus que passou por vilarejos, um Jesus que passou por diversas regiões e que tinha uma prática, a prática do ensino. Jesus ensinava as pessoas. Jesus ensinava especialmente num lugar que era a sinagoga, Como nós nos reunimos aqui enquanto igreja, Jesus ia também nas sinagogas para ensinar as pessoas. Era um lugar prático, religioso, que as pessoas se encontravam para aprender um pouquinho das escrituras sagradas. Nesse costume, Jesus se reunia com essas pessoas, ou dentro desse costume, Jesus se reunia com essas pessoas, pregava as notícias do reino de Deus e mais, curava pessoas. Jesus pregava a mensagem do reino, curava corpos
doentes, restaurava vidas que eram ou que estavam marcadas pelo sofrimento. Jesus, quando se encontrava com essas pessoas, fazia algo extraordinário. E esta é uma característica muito específica de Jesus. Toda vez que nós nos encontramos com ele, algo de nós é transformado. Toda vez que nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados. Não é possível andar com Jesus e não ser transformado. Não é possível se encontrar com Jesus e não ser marcado por uma profunda mudança em nossas vidas. Jesus passa por esses espaços e faz esse movimento. Faz esse movimento que é a rotina do seu ministério. Rotina do ministério de Jesus. Olhar para as multidões e fazer alguma coisa. Olhar para as multidões não como uma prática natural de trabalho. Eu tenho que sair de manhã, bater o meu cartão e fazer aquilo que deve ser feito. Não. Tinha também uma sensibilidade. A Bíblia, ou melhor, o versículo, especialmente o versículo 36, vai mostrar que Jesus fitou os olhos na multidão. E ao ver a multidão, se compadeceu. O coração de Jesus, quando olhava a multidão, doía. Versículo 36. Jesus, diante das multidões, se compadecia com o sofrimento daquele povo. Jesus, diante das multidões, sentia que o coração doía, porque aquele povo estava confuso, aquele povo estava sem rumo, era como se estivesse, segundo o versículo, como ovelhas sem o seu pastor. Sem alguém que pudesse os direcionar na caminhada, na jornada. E Jesus, compadecido, com o coração dolorido por ver o sofrimento daquele povo, faz um movimento. E o movimento de Jesus é olhar para os discípulos, para aqueles que estão já comprometidos na jornada. E quando Jesus olha para os discípulos, ele faz algo interessante. Ele chama os discípulos para uma reflexão. Ele olha para os discípulos e fala: grande é a colheita. Grande é a colheita que nós temos por aqui. É como se ele olhasse para aquela multidão e falasse: olha, há muitas pessoas precisando do meu cuidado. Há muitas pessoas precisando de uma mudança, de uma transformação. Chama os seus discípulos para essa reflexão, mas ele continua dizendo assim: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. A colheita é grande, mas nós precisamos de mais pessoas. Pessoas que nos ajudem a fazer com que a obra de mudança, de restauração, de renovação, de cura alcance todas e todos. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. E aí Jesus, incrivelmente, pede uma oração. Jesus olha para os discípulos e fala, e diz para eles: ajoelhem-se e orem, pedindo ao Pai mais trabalhadores. Gente, vocês têm noção do que é esse pedido? Nós estamos falando de um dia na história que Jesus pediu uma oração. Isso é extraordinário. Jesus, sendo Deus, 100% Deus, olhou para os discípulos e pediu oração. Jesus pediu ajuda. Pediu ajuda aos discípulos para que orassem por ele. Pediu ajuda aos discípulos para que orassem pelo trabalho que havia de ser feito, que era grande, era difícil e que precisaria de ajudadores, de trabalhadores para que essa obra acontecesse. Imagina que situação curiosa. Jesus olhando para mim e para você e pedindo oração. Normalmente é o contrário, né? Nós vamos ao encontro de Jesus com as nossas orações e súplicas, mas de repente, quando nos aproximamos
de Jesus e fazemos esse movimento que estamos fazendo enquanto igreja de aprender com ele e sermos influenciados em seu aprendizado para que a nossa vida não seja um fim em si mesmo, mas que a nossa vida seja impactada por Jesus, para que tudo aquilo que nós aprendemos com ele seja, né, disponível para outras e outros. Ninguém na história, meus irmãos, orou como Jesus. Ninguém na história, inclusive os discípulos, quando estavam querendo falar com o Pai, olhou para Jesus e falou: Jesus, ensina-nos a orar, porque a gente nos ensina a orar como o Senhor ora. E ali nasce o Pai Nosso. Ninguém na história orou como Jesus. E aí pensar num exemplo prático é pensar no milagre, no momento em que acontece o milagre dos pães e peixes, que é muito conhecido por nós. Foi Mateus 14, você vai... O capítulo inteiro ele é muito intenso, porque Jesus teve um dia muito exaustivo. E mais, um dia marcado por uma notícia difícil, uma dura notícia. Jesus havia recebido a notícia que o seu amigo João Batista havia morrido. E não foi assim uma morte suave, sabe? Foi uma morte, se bem que nenhuma morte é suave, mas ele foi decapitado. Então, assim, Jesus estava de luto pelo seu amigo por uma trágica morte. E aí ele vai de encontro às multidões. Nessa situação. Num dia exaustivo, emocionalmente exaustivo. E ele vai às multidões pregar, anunciar as boas novas para aquelas pessoas, mesmo de luto, tentando levar transformação e mudança, porque eram muitas pessoas. O trabalho não poderia parar. E ele continua pregando as boas novas para aquelas pessoas, curando aquelas pessoas, curando os cativos, restaurando os oprimidos. Jesus vai àquela multidão e vai caminhando com ela acerca de um espaço desértico. E mais, as pessoas ficam tanto tempo ali com Jesus que elas sentem fome. Jesus sente fome. Só que não tem comida no espaço onde eles estão. Um milagre acontece, ele fornece, né, o milagre através do que você conhece, o milagre dos pães e peixes, a multiplicação. Todos comem. E depois que a gente come, o que a gente faz? A gente ainda faz festa, troca uma ideia, passa mais um tempo junto, né? A despedida da multidão, a despedida da multidão ainda é demorada, né? E então, assim, Jesus ainda se despede de uma multidão. A gente aqui na igreja, quando termina a reunião, a gente não quer ir embora, né? Aí já é difícil a gente se despedir de um grupo tão pequeno. Imagina se despedir de uma multidão. E Jesus fez todo esse movimento depois de um dia emocionalmente exaustivo, fisicamente exaustivo, complicado, de muito trabalho. Jesus se despede daquela multidão e sabe o que ele faz? Ele vai para o monte, ele vai orar. E os estudiosos vão dizer que Jesus ora pouco naquele dia. Talvez ele estava cansado. Cerca de 7 horas. Jesus faz a sua pequena oração. O seu pequeno devocional do dia. 7 horas no monte. Até ele descer e voltar ao encontro dos discípulos. O que eu estou querendo dizer com isso é que conhecer Jesus e se encontrar num cenário como esse, de um Jesus que nos pede uma oração, nos desafia. Nos desafia primeiro a perguntar que tipo de oração que ele está esperando de mim. Que tipo de oração Jesus espera de nós? E aí entenda a oração como posicionamento. Oração não é só o que se fala, tá? Não é só o que a gente propõe com a voz, com a boca. Não, oração é falar e agir. É oração, ação. E aí, que tipo de oração Jesus está esperando de cada um de nós? Ele provavelmente quer trabalhadores, discípulos e discípulas dispostos a ajudá-lo nessa peregrinação, nessa jornada de
mudança, de restauração, de renovação, de salvação de vidas. Trabalhadores e trabalhadoras dispostos a anunciar o reino de Deus, a anunciar as boas novas. A gente precisa de uma plataforma de boas notícias. Entende? A gente não vive só de X. Entende? De plataformas que trazem também só más notícias, né? A gente precisa de plataformas, ou desenvolver a nossa plataforma de boas notícias. E fazer com que isso seja fruto de inspiração daquilo que Jesus proporcionou para cada um de nós. Algo que também para mim é extraordinário, porque Jesus reconhece a sua limitação. Sabe, chegar diante dos discípulos e falar assim, ó, preciso de oração, preciso de ajuda. Ora para o Pai mandar mais trabalhadores. Porque é um Deus que é 100% Deus, como eu disse, mas é 100% humano. Nós estamos falando de um Deus que viveu uma experiência humana e ele sentia na pele as dores que nós sentimos. Sofria e sabia que sozinho, na sua humanidade, não era possível atender a todos. E ele, né, precisaria se multiplicar. Fernanda usou a expressão logo no início, pequenos cristos, que é o significado do ser cristão. O significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Então nós precisamos desejar sermos todos pequenos cristos no mundo, para anunciar o evangelho, anunciar as boas novas e libertar os cativos. E não tem problema de falar que você tem limitações, que você tem dificuldade. Nem Jesus ficou constrangido com isso. As pessoas precisam reconhecer as suas limitações, porque isso faz a gente se ajudar, sabe? Reconhecer as nossas limitações é uma forma da gente se ajudar. Da gente não se autopunir pelas nossas fragilidades, pelas nossas dificuldades ou vulnerabilidades. Porque algumas pessoas elas têm, de fato, dificuldade de demonstrar as suas vulnerabilidades. Existem muitas pessoas que têm dificuldade e elas ficam performando nessa difícil tarefa de segurar as pontas, de carregar tudo nos seus ombros. É uma situação que é muito complexa, muito difícil, e isso vai te adoecer. Isso vai fazer você chegar no limite. Se você não entender as suas vulnerabilidades, não reconhecer e não se abrir também para conversar, falar, nomear as suas vulnerabilidades, você não vai conseguir seguir. Você vai se sobrecarregar de tal maneira que vai te adoecer. Arrogância, vaidade, soberba, todas essas também são características que dificultam a possibilidade da gente desenvolver um caminho. Então pensem bem sobre essas questões. Não seja uma pessoa arrogante no sentido de não conseguir reconhecer as suas vulnerabilidades. Outros motivos que levam pessoas a optarem por não buscar ajuda. O medo de ser inconveniente. Pessoas não pedem ajuda porque acham que vão ser inconvenientes quando estiverem pedindo ajuda. O medo também de estarem erradas. Não pedem ajuda porque acham que estão erradas, acham que também estão numa esfera de inadequação. O medo é um balizador desse sentimento. Faz a gente avançar ou não, ou ficar paralisado dentro desse aspecto. Porque o medo faz a gente não compartilhar os nossos problemas. Faz a gente não dar nome aos nossos problemas, não nomear os nossos problemas. O medo é complexo, porque ele não fala dos nossos problemas emocionais, dos nossos problemas psicológicos, a gente sofre e a gente não compartilha. E é por isso que a gente está numa sociedade que não faz terapia. Entendeu? Uma sociedade que demoniza, né, ou estigmatiza os terapeutas, a psicologia. Mas a gente precisa de tratamento, a gente precisa de cuidado, meus irmãos. A gente precisa falar um pouco mais sobre a gente, conversar com profissionais capacitados para que isso aconteça, para que isso seja saudável, né? Para a nossa saúde, para o nosso bem-estar.
medo de imperfeição. Para com essa mania. Ninguém é perfeito, gente. Não tenha medo de falar que você é imperfeito, que você é imperfeita. Não tenha medo disso. Ninguém é perfeito. Inclusive, na nossa plaquinha ali na entrada está escrito: proibido pessoas perfeitas. Se você acha muito perfeitão, você nem vai se dar bem na nossa comunidade. Porque aqui é uma reunião de pessoas imperfeitas. Que estão buscando em Jesus o que ele deseja, o que ele quer de nós, o que ele viu em nós. E nós queremos nos inspirar nessa trajetória. Não tenha medo dos julgamentos, não tenha medo de se decepcionar das pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo, porque os afetos nos afetam. Há momento que a minha irmã aqui pode me decepcionar, mas isso aí não vai fazer a gente se afastar. Porque o amor é o agente balizador dessa relação, entende? Há momentos que a gente vai ser meio que duro um com o outro, tendo uma conversa franca e falando algumas verdades. Mas tudo isso é para o bem-estar da nossa relação, para o bem-estar da nossa trajetória e da nossa caminhada, porque Jesus fez essas coisas. Jesus fez isso, e ele fez isso com os discípulos. Ele pediu ajuda, ele pediu oração, e é, de fato, para mim, extraordinário pensar que Jesus conta com a nossa oração. Jesus conta com a sua oração, conta com a nossa ajuda. E posso reafirmar que isso também é um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato de coragem. Uma pessoa que pede ajuda é uma pessoa corajosa. E Jesus demonstra nessa atitude um ato de coragem. Por último, qual é a oração que se faz por Jesus? Que tipo de oração nós podemos fazer para Jesus? E eu penso que a oração que melhor nós podemos fazer é a oração que consegue discernir a missão de Deus. É a oração que consegue discernir aquilo que está sendo construído. A oração que agrada a Jesus é a oração daquele que chega num espaço e tempo e tem ou desenvolve ou se permite a desenvolver a compreensão daquilo que está sendo proposto. Por exemplo, quando você chega aqui, saiba que nesse espaço aqui existe algo que está sendo proposto. Existe algo que precisa ser discernido. E aí são muitas coisas, a gente já conversou muitos temas juntos. Mas, por exemplo, numa comunidade como essa, o respeito precisa ser discernido. O cuidado um com os outros precisa ser discernido. A leitura das trajetórias e das histórias que são diversas. A diversidade de histórias. A diversidade de existências, de corpos, de vidas, de experiências. Elas precisam ser discernidas. Tudo aqui é sobre nós. Não é sobre você. Estão entendendo? Tudo aqui é sobre nós. Não é sobre você. Não é sobre uma individualidade. É sobre um coletivo. É sobre uma família. É sobre amizades que estão sendo moldadas, dispostas. Olhar para Jesus é discernir o seu trabalho, o seu anseio, o seu desejo. É Jesus dizendo assim: eu preciso de gente que trabalha com o meu trabalho. Eu preciso de gente que veja como eu posso ver, como eu vejo. Eu preciso de gente que caminha do meu lado, mas que se compadeça como eu me compadeço com quem sofre. Gente que tem generosidade no coração como eu sou generoso. Eu preciso de gente que pense como eu penso. Eu preciso de gente que ensine as pessoas com o mesmo cuidado, com o mesmo respeito, com a mesma dedicação que eu ensino. É essa oração de Jesus, na verdade é essa necessidade de Jesus. Então qual é a melhor oração a fazer? É que esses trabalhadores sejam compatíveis ao que o Senhor sonha, ao que o Senhor deseja.
Orar ao pai pedindo para o filho, pedindo ajuda ao filho, parece para a gente constrangedor. Mas não há nada, não nos resta mais nada a fazer senão nos colocar à disposição de sermos todos esses trabalhadores dedicados à missão de levar o reino de Deus a todas e todos, a todos os espaços, a todas as pessoas. Propor a experiência do amor, da graça, da plenitude divina a toda a gente. Mas Jesus quer gente que se identifique com ele. Jesus sonha com pessoas desprendidas, que desejam se desprender para caminhar com ele. Gente que quer, de fato, encarnar a sua mensagem. Gente que quer, de fato, encarnar a sua missão. Gente que vai estar tão próxima de Deus que vai ter cheiro de Deus. Que vai ter cara de Deus. Que vai ter jeito de Deus. E que vai ser confundido não como crente, mas como Cristo. Entendeu? Porque quando eu estou falando isso, eu não estou falando de estética. Porque a gente pode se vestir como crente, a gente sabe como é, né? Tem toda uma estética para você virar crente. Mas eu não quero que você seja um crente da estética. Eu gostaria que você fosse um crente de Cristo. Encarnado naquilo que Deus realmente sonhou para todos e todas. Para que as pessoas possam ver em você, no seu olhar, nos seus olhos, o Cristo vivo que ressuscitou por nós e que vive no meio de nós. Jesus era essa pessoa. Essa pessoa disposta para toda a gente exausta. Jesus era essa pessoa disposta para toda a gente aflita, toda a gente que estava sem esperança. E você também pode ser esse agente de cura. Você também pode ser esse agente de transformação, de renovação. Você pode ser esse agente desprendida. Gente que está à disposição e fala: Jesus, eis-me aqui. Usa a mim. Eis-me aqui, porque eu quero ser movido por ti. Move a minha vida. Me dá a possibilidade, a capacitação. Me ensina a fazer aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor desejou. O que ele diz, a seara é grande, mas tem pouca gente disposta. A seara é grande, mas tem muita gente que não está à disposição de correr do meu lado. E ele pede para os seus discípulos, e agora pede para todos nós, uma grande disposição para essa transformação. Discípulos e discípulas dispostos. Tem uma frase que diz que os opostos se atraem, e um dia eu corrigi dizendo que os dispostos se atraem. Não é os opostos, são os dispostos que se atraem. É por isso que a gente se colide, né, nos afetos, porque a gente se encontra na disposição de desenvolver algo para um mundo que sofre. Jesus envia os 12 e dá a ele um chamado. Mateus 10:1, não precisa abrir, ele fala, chamando os seus discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar os espíritos imundos, a curar todas as doenças e enfermidades, deu a eles carinhosamente a atenção aos sofredores. Ou deu a eles a oportunidade carinhosa de dar a atenção àqueles que sofrem. Esse texto nos ajuda a sermos todos missionários e missionárias de Jesus, olhar para as pessoas aflitas e exaustas e entender que elas precisam retomar, né, a sua vida, a sua humanidade, retomar também, por que não dizer, a sua esperança para continuar, para viver, para se reerguer, para se restabelecer. Isso nos desafia que nós possamos todos sermos juntos companheiros e companheiras de Jesus e sermos todos instrumentos de cura para um mundo que sofre. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, nós vamos para a ceia, vamos para a mesa, porque é esse momento de excelência, de alegria, de partilha. Você vai receber o cálice, você vai receber o pão. Eu peço para que você não
não coma do pão e nem beba do cálice até que todos sejam servidos. Ok? Temos um trato aqui? Isso nós fazemos porque nós não estamos nesse momento nos reunindo para matar a fome carnal, né? Mas a fome existencial. Então, aquele respeito mesmo de esperar todo mundo se assentar, né? Se servir, para que nós possamos juntos comer e celebrar, né? Fazer um grande brinde à vida de Deus no meio de nós, tá bom? Você vai ser servido agora, nesse momento. Enquanto você é servido, vou contar uma historinha. Tinha um missionário que atuava na região do Morro do Borel, no Rio de Janeiro, mais especificamente na zona norte do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. E esse missionário, ele tinha um sonho. O sonho dele era visitar a Terra Santa, Israel. Ele tinha um sonho de conhecer aquela cidade. E alguém perguntou por que esse sonho, por que esse desejo? E ele respondeu que ele gostaria de andar onde Jesus andou. Ele falou que tinha um sonho de tocar nas coisas que Jesus tocou. O sonho dele era caminhar nas ruas que Jesus caminhou. Ele falou, imagina como seria lindo eu chegar nesse lugar, nessa terra santa, e conseguir fazer a mesma trajetória que Jesus fez. Até que um homem fez uma pergunta para ele. E a pergunta é: você deveria, ao invés de desejar isso, desejar aquilo que Jesus realmente quer? Uma provocação. E aquele moço falou: mas o que Jesus quer? E aquele homem respondeu: Jesus não quer que você ande nos mesmos lugares que ele andou. Jesus não quer que você toque nas mesmas coisas que ele tocou. Não quer que você faça as coisas que ele fez na história. Jesus quer que você seja uma presença dele no lugar onde você está. Onde Jesus tocou e passou, tocou e passou. E ali ele marcou histórias, vidas, pessoas, transformou. Mas agora a nossa missão, meus irmãos, não é ir para Israel. A nossa missão é, no território onde nós estamos, sermos a presença de transformação e de mudança e de cura. A presença de Jesus para todos esses contextos. Então, se tem algo a desejar, não é ir à Terra Santa, porque tudo isso também é construção da nossa imaginação, ou da imaginação teológica, filosófica, mas nós estamos dizendo que a Terra Santa é essa aqui onde a gente está. A terra a ser cuidada, quando nós falamos da Amazônia, quando nós falamos da ecologia, quando nós falamos de reciclagem, nós estamos falando da terra santa que precisa ser cuidada. Quando nós falamos das nossas crianças, do cuidado que nós dedicamos a cada uma delas, dos sonhos que nós propomos para que elas cresçam de maneira madura,
com toda a capacitação necessária e saudável, né? Saudável, digo, com saúde, com disposição para o viver. Tudo isso é uma responsabilidade que nós temos como pequenos cristos na história. Então, mais do que ir para um lugar onde Jesus andou, é ser um Cristo, para que você possa pisar nos lugares onde você pisa e manifestar a graça, a graça, o amor e o poder de Deus. Amém? Que você seja esse missionário. Terminei minha historinha, todo mundo já serviu? Esse pão que você acaba de receber, deixa de ser somente uma substância natural, mas passa a ser a representação do corpo de Jesus. Esse corpo que foi partido por nós. Um corpo de dores, um corpo de sofrimento, inclusive um corpo que sofre, como nós conversamos aqui. Um corpo que se cansou, que se sobrecarregou, que entendeu que precisava de ajuda. É o corpo de um Deus que, mesmo sendo 100% Deus, é 100% humano. E se é difícil você compreender isso, é fácil se você conseguir discernir que nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais querendo e buscando viver uma experiência humana. Estes seres espirituais que estão aqui vivendo uma experiência humana tiveram em Jesus uma referência de um Deus que se esvaziou de toda a sua glória e do seu poder para viver uma experiência humana, para sofrer o nosso sofrimento e mais, morrer a nossa morte. Nessa oportunidade em que nós observamos um Deus que levou sobre si a nossa dor, levou sobre si a nossa morte, nós celebramos em memória, porque alguém se dedicou a nós em absoluto. E esse alguém é Jesus. Então, ao comer desse pão, coma lembrando de Jesus. Coma em memória de Jesus, que morreu a nossa morte e que sofreu o nosso sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas dores. E é ao comer desse pão que nós trazemos a memória. Amém? Pode comer do pão. Exaltado seja a ti, Jesus, exaltado seja a ti. Como é bom, Senhor, poder compreender, discernir a jornada e o seu movimento. Como é bom aprender contigo e como é bom ir para esse lugar que nós chamamos de oração. Jesus, nesse dia, nos convida para esse lugar da oração. Porque a oração, de fato, é um lugar para onde nós vamos. A oração nos faz chegar em casa, a oração nos faz abraçar os nossos afetos, a oração nos faz cuidar dos nossos amores, a oração nos faz esperançar um novo encontro como esse que está sendo e que está acontecendo agora. É a oração que faz chegar os nossos sonhos, desejos, vontades a se alinhar com o coração de Deus. E se assim o Senhor se alegrar, tudo será feito. Que esse seja, Senhor, o capítulo da nossa existência. Tornar possível a sua santa e plena vontade. Da mesma forma, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Toda vez que você tomar esse vinho, você anuncia a volta de Jesus. Mas não uma volta que está no além. Você anuncia a volta de Jesus no agora. É dizer para todos e todas que Jesus voltou, está no meio de nós, está agindo através de nós. Os pequenos cristos, em muitos lugares, manifestando a graça, o amor de Jesus. Um brinde à vida de Deus no meio de nós. Um brinde à vida de Deus em nós. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala assim, um brinde à vida de Jesus em nós. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Beba desse cálice em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Celebre a Ele. Aleluia, Senhor. Exaltamos a Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar uma disposição nova de vida. Obrigado por nos ensinar e obrigado por nos ouvir. Diante de Ti estamos aqui encorajados. Primeiro, a dizer diante de Ti e dos nossos amigos espirituais que somos sim frágeis e imperfeitos. Precisamos de ajuda. Sabemos que é a coletividade que nos salvará, porque um segura o outro, levanta o outro, cura o outro. É essa família espiritual que vai nos curar na jornada. E nós louvamos a Ti por isso. E em segundo, saímos daqui com o coração dedicado a sermos esses trabalhadores para a Sua boa obra. E talvez com um desafio. E aí o desafio você olha para mim, porque esse desafio você vai ter que fazer a pergunta. Quais são os lugares que você chegou que Jesus ainda não chegou? É lá que Ele vai atuar. Através de você. Amém? Onde você chegar, Jesus chegou. Que Deus nos abençoe. Que o Pai envie a todos e todas para uma semana abençoada e transformadora, cheia de renovação, de paz, e saiba que no dia a dia Deus está curando os nossos corações e nos dando discernimento na jornada. Amém? Vão em paz, sem pressão, com leveza, e qualquer coisa me liga. Ou qualquer coisa, liga pro seu irmão aí também, chama ele. Vocês aprenderam domingo passado, né? Vamos compartilhar essa jornada aí, porque o Pai precisa de trabalhadores. Liga para aquele seu amigo de fé, aquela sua irmã de fé. Troca uma ideia, separa um tempo de um café com uma pessoa confiável, sabe? E troca com ela. Fala das suas dores, mas ouve também. Faz a sua semana uma semana curadora. Se vocês orarem por mim, disse Jesus, pedindo ao Pai, certamente Ele vos ouvirá. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador e que o sopro da Ruá esteja e se manifeste no meio de nós. Que seja uma semana abençoada, feliz, com um sorriso novo nos lábios. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Obrigado.